pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do MOB. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou coordenador do MOB 4.0. Eu também sou professor do programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ e estou nesse caminho aí de transformar cidades já há alguns anos, e tentando entender qual que é um pouquinho de como é que a gente faz isso acontecer, né? Como é que a gente gera mudança e quais são os processos para poder criar essa transformação. E aí, a ideia é falar um pouquinho sobre o futuro, né? E o futuro é uma coisa meio intangível, na verdade, né? A gente não tem muita visão de onde está o futuro, como é que ele acontece, onde que começa o futuro, onde que termina o presente e aquilo que já é passado. E aí, eu estava preparando um pouquinho sobre o que eu gostaria de trazer hoje, e comecei pensando assim, pô, e o nosso futuro, né? E a palavra nosso aqui é porque é o futuro do MOB, não só, né, do MOB 4.0, de todos nós enquanto pessoas, né, porque se a gente não fizer alguma coisa, a gente está em rota de colisão para uma extinção em massa, né? O futuro da gente enquanto sociedade está em rota de colisão com a destruição. E aí a pergunta é, e o nosso futuro? Né? E aí o nosso futuro, enquanto rede, pelo menos, ele começa no passado, na verdade. Né? Tem alguns ditados, assim, umas referências africanas, o Sankofa, que é um pássaro que olha para trás e voa para frente, o Exu, que mata hoje o pássaro com a pedra que jogou ontem. Então, o passado ele nasce, o futuro ele nasce no passado, ele é ancestral. Então, a nossa ancestralidade do modo, ele começa com tudo aquilo que a gente já fez, né? Com a cidade piloto, que a Cléo já apresentou, com os artigos, com os conteúdos, os episódios de podcast, os eventos, as pessoas, a rede, os GTs, os grupos de trabalho, as perguntas que a gente já atravessou, né? Ele começa nesse lugar e também começa no lugar de olhar para trás e falar assim, olha, o que nos trouxe aqui? Foi lá atrás começar a trabalhar em rede, começar a trabalhar em discussão, se unir às pessoas, acreditar nas propostas de pessoas quase... A Cleo, que está aqui, fala um pouquinho da história dela, que lá no Seminário Mobim, que ela era um grupo. Hoje em dia, ela está aqui responsável pelos coordenadora, né, comunicadora de um dos GTs, e é a pessoa que faz esse meio de campo todo aqui. E como é que foi, né? A gente acreditou nessa proposta que ela e a Isa também trouxeram, e como é que a gente, dentro do MOB, foi dando esses passos a partir de quem foi aparecendo. Aí o passado, ele vive no presente também, né? O presente é que a gente ainda vive, a gente pode estar falando sobre o futuro da cidade, sobre cidades inteligentes, sobre mobilidade 4.0, sobre dispositivos ultra-revolucionários em termos de transmissão, coleta e análise de dados, mas a gente ainda vive no presente, né? E o nosso presente, essa foto aqui nem é tão presente assim, mas ela é presente hoje em termos de função dela, que a gente vive numa cidade carrocêntrica, violenta, agressiva, que cerceia liberdades, restritiva. É uma cidade que não é o melhor, não é o exemplo de bem-estar, né? E a gente vive nesse presente, e a partir desse presente a gente identifica as necessidades e são capazes de costurar sonho e realidade para fazer das cidades capitais MOB 4.0. E aí, essa imagem dessa ponte indo para as nuvens é isso, assim, é esse lugar de, olha, como é que a gente sonha e como é que a partir desse sonho a gente começa com a paciência de uma bordadeira, uma tecelã, fazer sonho e realidade se costurarem juntos. E isso é um passo de cada vez, uma experiência de cada vez, é um ponto de cada vez que a gente está fazendo. E hoje a gente está fazendo esse ponto, fazendo mais pontos e abrindo novas carreiras para poder fazer outros pontos a seguir. E a pergunta que eu chego aqui, na verdade, não é nem
o que vai ser o nosso futuro, mas é como fazer futuro, na verdade, né? O MOB ele tem essa perspectiva, essa pergunta central que é como é que se faz um futuro? Como é que a gente o futuro ele não existe, ele parte do princípio, o MOB ele parte do princípio de que o futuro não existe. O futuro que se promete em termos de cidades inteligentes, de dispositivos inteligentes, de tecnologia, que pode ser até presente para outras tecnologias, ele não existe para a mobilidade. Não existe porque se fosse, se já existisse, a gente ia ver passos largos, a gente ia ver que esse futuro gradativamente ia se tornando presente, mas para quem vive, quem tem, sei lá, quem já está aqui, já tem, sei lá, pelo menos mais de 20 anos, já consegue viver que as cidades relativamente que a gente vive continuam mais ou menos da mesma forma, desde sempre que a gente reconhece elas. E aí a pergunta é como é que a gente faz esse futuro? E aí, o nosso jeito de fazer isso no MOB, que é o que chama para a conversa de hoje, é que cada GT é o nosso dojo para praticar o futuro. E o futuro ele não existe, na verdade ele é praticado, ele é desenhado, testado quase todos os dias. Ele só vai acontecer a partir do momento que alguém faz ele acontecer. Senão a gente vai ficar sempre preso no presente. Tem a história do ovo de Colombo, né, que é uma solução bem simples até o momento que alguém faz isso. Então, o dojo é justamente esse lugar de, olha, como é que a gente pratica como é que a gente pratica isso? A ideia de praticar o futuro tem uma dimensão que é um pouquinho diferente do dojo, que não existe um mestre que sabe, igual, por exemplo, judô, sabe as faixas, as posições, os katas das faixas amarelas, da faixa verde, da faixa laranja, da faixa preta, e por aí vai. Aqui não existe. Aqui, na verdade, todo mundo tem uma ideia, traz, e como é que a gente pratica e pode fazer essa ideia acontecer. E é isso que a gente está querendo praticar dentro de cada um desses dojos, que são os GTs. E o que são esses GTs, na verdade? Né? Os GTs, a gente tem 6 GTs, que capacitação e eventos são GTs irmãos, na verdade, são gêmeos, que ele trabalha muito com essa dimensão de proporcionar e disseminar conhecimento. E aí o conhecimento ele não é uma coisa bancário, né? Como diz a Bell Hooks, não é uma coisa que a gente absorve e dá para o outro, mas é uma coisa dentro da rede que a gente partilha. A gente partilha aquilo que a gente quer consumir. Então, a gente capacita aquilo que a gente quer aprender. E como é que e o que a gente quer aprender dentro da rede, né? O que é importante ser aprendido para não para repetir aquilo que a gente já vive hoje, mas o desafio é o que a gente precisa aprender para não repetir aquilo que a gente vive. Depois disso, que é também o GT que é derivado, né, que é o GT de comunicação, que é o GT que pega a outra ponta, do outro lado, que é o GT de levar para fora, de comunicar, de trazer ao mundo, de mostrar, de produzir e de criar. É um GT de manifestação. Né? Ele tem uma pegada de construir os artefatos que vão trazer pessoas para dentro do MOB e que vai fazer o MOB ser presente na vida de outras pessoas. O GT de dados, que também é o GT que não também, mas aqui vai estar representado em conjunto com o GT da plataforma, que é um GT que tem essa dimensão de como é que a gente tem uma abordagem dos dados para além da mística que eles representam. Né? Todo mundo hoje acredita que a solução é dados. Se você sentar em várias mesas, todo mundo vai falar assim, os dados são petróleo, os dados são o novo ouro, os dados são infraestrutura, os dados são... Mas, assim, como é que a gente sai dessa conversa e vai para um lugar onde, efetivamente, eu sou dono dos dados, né? Eu sou dono do poder que eles proporcionam.
O GT de regulamentação, ele é um GT que consegue que tem a intenção de dar suporte para esse ecossistema do MOB acontecer. Então, a intenção é que, para existir enquanto ser social, a gente depende de regulamentação, a gente depende de acordos, né? E não é a versão chata da regulamentação do tipo, a regulamentação é feita para botar as pessoas no lugar. Não, regulamentação são acordos feitos entre instituições que nada mais são pessoas. Então, regulamentação ela existe para estabelecer combinados de existência e de coexistência entre diferentes instituições. Então, dentro desse contexto, qual que vai ser a regulamentação que a gente precisa para poder dar o salto? Qual que a gente precisa quebrar para poder dar esse salto? Então, o GT de eventos faz parte, é tudo isso que faz o trilha, que dá poder para o GT de capacitação, que apoia o GT de dados, que faz eventos de comunicação. O GT de eventos é justo esse lugar que está no DNA do MOB 4.0, que é de reunir pessoas. A gente acredita e pratica isso. Não quer dizer que a gente sabe necessariamente fazer isso, a gente está aprendendo a fazer isso. Então, como é que a gente faz eventos que são capazes de gerar interações revolucionárias entre pessoas? Não sabemos, a gente tem algumas ideias e vai testando. Estamos abertos para outras possibilidades também. E o GT de plataforma, que é o GT acho que mais tangível, que é o GT que ele entrega aquilo que é o maior presente do MOB, né? Que é efetivamente o espaço infraestrutural que dá condições. É realmente o software, o hardware, o teste, o piloto, aquilo que vai fazer a transformação. Mas tudo isso está conectado com todos os outros GTs. Dentro dessa reunião, a gente também tem, e esse que é um GT que está em paralelo não, em conjunto com todos os outros GTs, que é o GT de liderança, que é um GT que tem a intenção de se perguntar assim, olha, o que é fazer, liderar, né? A gente tem uma visão muito de se perguntar, de ver o líder como aquele que manda e aquele que sabe as respostas. No MOB, a nossa visão de liderança é quem esteve na frente, quem olhou para frente e quem falou assim, olha, o caminho é por ali, e não quer dizer que estava certo, mas que propôs um caminho e que propôs aquele lugar aquela visão, né? E essa pergunta, de olha, como é que é liderar, né? O que é fazer essa liderança acontecer? E acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa saber como é que a gente pode costurar e como é que a gente pode ir à frente em conjunto. E aí, o que eu trago aqui são alguns exemplos de práticas, quase como, por exemplo, quem fez balé, por exemplo, sabe que no balé você tem primeira posição, segunda posição, terceira posição. E aí no balé, tipo assim, você aprende isso nos primeiros. São os primeiros, são as bases para você poder fazer saltos e piruetas e pontas de pés ou qualquer outra coisa. O MOB, como a gente não sabia quais eram as primeiras posições, a gente começou a explorar, e talvez são coisas que não são nem primeiras posições. São terceiras posições, são saltos, são mortais, sei lá o que a gente... Mas a gente foi descobrindo posições que são esses exemplos que eu trago. Então, esse primeiro é um sistema embarcado, né, que a gente falou um pouquinho no primeiro encontro, que é o buracômetro, que a ideia é de, olha, a partir do momento que a gente bota dispositivos dentro dos carros, os carros eles são sensores móveis da cidade. Então, massa. Então, o que a gente pode medir isso? Pode medir a qualidade do pavimento. Pô, então massa, vamos fazer isso acontecer. Isso foi um processo de discussão, um processo de interação, um processo de desenvolvimento dentro do GT de plataforma. Outra coisa que a gente já fez são os livros que a gente publica anualmente, e eu já estou com essa frase
dizendo que esse ano a gente vai fazer um novo mutirão do livro. O livro, vocês vão ganhar até... vocês vão saber mais de como é que ganhar o livro, ter acesso ao livro do Paradoxo da Cidade Inteligente, que até agora, nem eu vi esse livro ainda. Então, vocês vão ter essa em primeiríssima mão esse acesso ao livro e também ao curso de Políticas Públicas e Tecnologia. Mas todo ano a gente faz esse mutirão e todo ano a gente constrói alguma coisa prática, aplicada, relevante e corajosa, na verdade, em termos de pesquisa. E isso também vem de interações, vem dessa primeira posição do GT de política e regulamentação. Então, a ideia é criar esse manual. E aí, o desafio que eu coloco é que o exemplo 3 é tudo aquilo que você precisa criar hoje com o apoio do MOB. Então, a intenção é se perguntar, e esse lugar de hoje é o que eu preciso realmente criar hoje? O que do meu lugar, do ponto de vista, e não é uma necessidade individual, é uma necessidade daquilo que eu vejo ao interagir, sentir e observar. Quais são as minhas necessidades e o que realmente o mundo que eu vivo precisa. E que o MOB pode me apoiar a fazer isso. Então, igual os outros dois exemplos, a gente tem N outros exemplos, tem o DataMob, que foi um evento para ensinar o pessoal a programar e conversar um pouquinho a respeito de bases de programação aplicadas à análise de transportes. A gente teve a Hackathona, a gente teve o próprio desenvolvimento do curso de capacitação para políticas públicas e tecnologia. Então, assim, tudo isso são outros dispositivos que a gente já está testando. Tudo isso são possibilidades daquilo que a gente pode criar e que a gente quer criar em 2000. E que a gente quer fomentar. É por isso que a gente está trazendo vocês aqui, para fazer isso acontecer e mostrar que o MOB está do lado de vocês para isso. E a pergunta que eu deixo no final é: vamos? Bora para isso? Bora construir esse futuro juntos? E eu acho que tem muito esse lugar a gente precisa estar junto e seguir juntos. Então, agora, como nós falámos no início, vamos ter um momento em que vocês vão poder falar com cada comunicador de cada GT. E queremos, então, que vocês respondam e perguntem o que é que este GT pode fazer para me apoiar no meu desafio. Então, é uma conversa que vocês podem ir entendendo como é que vocês podem apoiar a rede MOB e como é que vocês podem também tirar partido da rede MOB conforme as vossas necessidades. Nossos finais. E como muitos de vocês não puderam circular nos outros GTs, vamos ter aqui um tempinho para quem esteve em cada sala poder falar um pouco do que é que aconteceu na vossa sala, para que todo mundo saiba. Ok, Kia, podes avançar. Então, nós estávamos discutindo sobre umas questões bastante interessantes. A gente chegou até um insight bastante legal, que foi a respeito de a gente criar uma linguagem da mobilidade urbana. Entender essa linguagem, né? Para que ela pudesse ser estruturada e sistematizada, organizada, para que gerasse inteligibilidade entre o fenômeno, né? Para que se pudesse criar todo um aparato teórico para a gente poder fundamentar, né, o entendimento, né, sobre esse fenômeno. Consequentemente, poder dar subsídio aos outros GTs, né, de uma forma geral, com esse arcabouço teórico. Agora, é um trabalho árduo, como eu estava falando com a Alice, e vocês já começaram, né? Vocês já começaram, vocês lançaram 2 livros, eu acho, Descomplicando, né? Exato. Então, eu acho que passa por aí, tá? Mas é que a gente precisa expandir, né? E dimensionalizar isso de uma forma mais relevante, assim, né? Poder incluir mais coisas. Inclusive, conectar os GTs de maneira que a gente possa, digamos assim, articular, né?
essa produção de maneira coesa, né? Que uma coisa esteja sempre ligada à outra de uma forma geral, porque, não, ao meu ver, você, por exemplo, você está desenvolvendo uma questão capacitadora, educacional, precisa estar em diálogo diretamente com a questão política, por exemplo, certo? Porque você precisa de política para poder implementar determinadas diretrizes. Visto isso, eu acho que foi bastante produtivo, né, a conversa, de uma forma geral. A gente conseguiu uma boa produção, assim. Espero que os outros GTs também, acredito que sim, todos devem ter produzido muito. E fico, então, aí à espera, né, das próximas reuniões, nos próximos capítulos né? Obrigada, Tiago. Você estava no GT de Capacitação e Eventos, né? Só para todo mundo saber. Mais alguém quer falar de onde estava e o que é que vocês falaram? Coisas que todo mundo quer saber. Então, GT de dados realmente tinha bastante gente, né? Acho que é normal, todo mundo se interessa por isso. E acho que foram várias discussões sobre tanto que dados tem disponíveis, quanto o que a gente pode fazer com eles. O Brandão até mencionou um conjunto de dados, me corrija se eu estiver errado, tá? Do IPEA, parece que é de acesso a oportunidades, tem uma relação com o transporte público nele. E a Ana Marcel entrou também, ela comentou sobre a cidade piloto, sobre o que eles têm feito lá, sobre a questão de dados lá, sobre a coleta de informações e sobre os 350 milhões de problemas que eles têm enfrentado ou enfrentaram lá, que realmente é uma questão complexa. Assim, questão de dados, normalmente a gente enxerga os dados e a gente acha que é tudo bonitinho, bem estruturado, bem formatado, bem coletado, que não tem problema nenhum, mas até chegar aquelas informações, aqueles gráficos, tem todo um processo complicado, tem dificuldade que se encara no processo. Então, isso foi bem interessante. E, assim, uma coisa que acabou ficando bem claro nessa conversa é que a duração não foi suficiente. Mesmo a duração das duas conversas do mesmo GT não foi suficiente para a gente eliminar tudo que a gente gostaria de conversar e nem levantar tudo que cada um poderia contribuir. Então, acho que até o Brandão ia fazer o convite, mas o tempo acabou tesourando de a gente fazer uma reunião depois com os interessados para conversar mais a respeito, levantar que problemas a gente consegue atacar, que informações a gente conseguiria usar, que permissões a gente tem para usar, que é uma outra questão quando a gente está falando de informações públicas, mobilidade urbana. Bom, é isso assim que se capturar que eu gostaria de compartilhar. E políticas públicas. Alguém quer falar sobre ele? Também teve muitas pessoas por lá. Foi muito interessante, sim. Que a gente começou a ter a noção de o que serviria esse processo de regulamentar e também implementar uma política pública, né? Então, daí, principalmente os dados, né? Chegamos à conclusão que o dado realmente é muito importante, né? É o que vai embasar todo o estudo para você ir para a parte da regulamentação e também da política pública. E uma coisa importante também foi a qualidade do dado, se é aberto, se é fechado, quem que pode ver isso, quem que não pode, né? Qual o registro que tem que ser feito. Então, foi muito bom nesse aspecto, deu uma noção bastante interessante de qual o trabalho a ser feito, né? Obrigada, Walter. Isso aí é engraçado porque eu estou ouvindo vocês e estou sentindo como os GTs se interligam, né? Vocês estão no de políticas públicas, estão levantando questões sobre os dados. Os dados provavelmente têm muitas questões que vão se interligar com todos os outros GTs. E assim se vai construindo a rede móvel, né? Só para vocês irem entendendo que a rede móvel é isso. Assim, os comunicadores de cada GT não quer dizer que trabalhem só naquele GT, eles trabalham em outros GTs. E lembro muito da Isabela falar nisso,
um GT não é uma caixinha, não é? É só uma forma de focarmos num ponto, mas que se interliga com todos os outros. Então é muito bom ouvir que no GT de regulamentações vocês falaram sobre dados, não é? Porque isso está intimamente ligado na temática que estamos aqui a abordar. Mais alguém quer falar? Acho que alguém descobriu alguma coisa no GT de liderança que quer compartilhar aqui com o grupo maior? Bem lá do GT de liderança, mas no caso achei muito importante vamos dizer assim, que clareou assim a rede mob no sentido de quem vai colocar algum projeto, alguma situação, algum estudo, né, dentro da sua cidade ou dentro do seu, né, do seu trabalho onde você está atuando e tal. E você pode fazer esse compartilhamento de dados com a rede, né, ou com as pessoas que estão lá também trabalhando, e você traz soluções, você busca soluções, confia soluções para o debate na rede, para ver se aparece alguma coisa que vai melhorar aquele trabalho. Então, achei muito interessante que você consegue colocar a rede lá dentro do nosso problema, entendeu? Do projeto que está sendo desenvolvido. Então, isso foi bastante claro para mim, que vai ajudar bastante. Boa, Walter. Eu estou vendo que você já vai querer fazer parte da rede, né? Se você já não é um membro da rede, você vai ser o próximo cliente. Mais alguém quer complementar o que foi falado, mesmo agora, se alguém do MOB que anfitriou a sala, se quiser trazer alguma coisa, será relevante para todos ouvirem. Ainda temos uns minutos. Coisas que nós não podemos sair daqui sem saber o que aconteceu. Eu tenho uma coisa assim para dizer a respeito. Eu estava no GT de Política e Regulamentação e assim, acho que uma das coisas que tentei, e acho que foi muito discutido, assim, esse lugar o GT ele é movido pelas pessoas que estão lá dentro. Então, assim, as coisas que acontecem no GT, elas são determinadas pelos interesses das pessoas. O Lucas até trouxe uma dimensão da gente pensar diversidade, ou pensar para quem que a gente está planejando dentro da regulamentação, né? Ou quem que a regulamentação atende ou quem que ela não atende. E eu acho que tem um princípio de desenho universal, por exemplo, que até agora, que acho que é válido, muito importante, determinante até, só que a gente ainda não teve ninguém para puxar esse barco lá na frente. Então, e puxar esse barco não quer dizer que vai ficar responsável por... Você levantou a mão, você fica responsável por esse trabalho. Não, é do tipo, olha, como é que a gente traz esse tema para as discussões e para os projetos, para os eventos, para as iniciativas e fazer isso. Por isso que a rede funciona assim, né? A rede funciona para a gente poder desenvolver de uma forma... Todo mundo é líder dentro da rede também. É isso. Obrigada, Matheus. Acho que foi uma boa chamada. Saber que vocês, né, que estão aqui hoje, também podem fazer parte da rede, puxando alguma coisa que é do vosso interesse e não necessariamente são vocês que vão fazer, porque tem uma rede de colaboração que pode fazer junto com vocês. Acho que esse é um ponto importante. Gente, então agradeço aqui desse lado, vou passar para a Cleo e depois a Isabela que vão fazer umas palavras aqui de fechamento para vocês, são da rede. Bom, vou pegar então a palavra. Primeiro, eu queria agradecer novamente aí, né, a participação de todo mundo. A gente fica realmente muito feliz, né, de ter a colaboração de vocês, trazendo novas ideias, mais entusiasmo aí para o nosso projeto. É sempre muito proveitoso. Acho que falei sempre em todas as salas que eu estive, como que é importante, né, a gente ter essa participação aí de novos olhares, né, de novos grupos. E eu estou aqui para falar, né, de
uma coisa boa, que a gente vem falando aí desde o primeiro dia, desde o momento, acho que, de divulgação, né, do evento, que a gente vai dar para vocês aí, que estão, pelo menos participaram de 2 encontros com a gente, então depois a gente tem uma lista aí de presença que a gente foi monitorando, né, quem estava participando, nos dias, enfim. E a gente, né, quis fazer esse agrado aí para vocês, também para vocês ficarem cada vez mais por dentro do nosso conteúdo. Do primeiro, né, a gente vai disponibilizar para vocês o acesso ao livro Paradoxo da Cidade Inteligente. Vou até descomplicar, né? Vou até compartilhar a minha tela aqui para descomplicar este tema para vocês. Rapidinho, tá, meninas? Sei que a gente está pertinho. Mas, bom, essa aqui é a apresentação, porque eu vou usar ela no lançamento oficial, né? Como a gente vem falando, a gente vai lançar esse livro aí, que foi construído no ano passado, 53 mãos, até mais, na verdade. A gente vai lançar na semana que vem, no dia 12, mas aí a gente está disponibilizando para vocês uma semana antes. Na verdade, amanhã eu mando para vocês, vai estar no e-mail, sem falta, o acesso a esse material. E, bom, eu quis trazer de novo, né, esse nosso propósito aí da rede, acho que para fazer esse fechamento, eu acho que é importante não deixar de mencionar, então, né, que o nosso objetivo central é conectar pessoas, dados e cidades. E, bom, vamos lá. Aqui, né, vem o que a gente veio falando sobre hoje, então não tem muita necessidade de eu mencionar. E eu ia comentar nessa parte das ações, né, deixa eu ver se estava na frente. Que as nossas ações, né, a primeira delas, como acho que foi o Thiago, né, estava comentando, a gente tem mesmo, né, o livro Descomplicando a Mobilidade, que foi lançado em 2021, e agora, dentro do escopo do projeto do MOB, a gente está lançando esse segundo livro. Vou passar aqui rapidinho, que o Matheus já falou. Então, esse aqui é o primeiro livro, ele já está disponível no nosso site, redmob.com.br. E aí, né, foi um produto de mais de 70 autores, foram 10 capítulos construídos no formato de mutirão de escrita, né? E agora, esse segundo mutirão, né, que a gente promoveu no ano passado, e aí eu acho que está no escopo, talvez, da gente produzir mais, né? Então, por isso que eu estou trazendo um pouquinho sobre o que é essa metodologia, para vocês terem em mente, assim, o que aconteceu, né? A gente acabou construindo, então, esses 11 grupos, né, formados no total por, falei 53, sobre 52 pesquisadores, entusiastas no tema, que a gente disponibiliza um formulário, né, para vocês marcarem afinidades, e a gente vai construindo, então, esses grupos de trabalho, onde vocês vão escrever, né, um dos capítulos que vai formar o livro. E aí, enfim, teve essa 30 horas de carga horária, incluindo escrita e revisão, né, que eu não vou me ater tanto, né, o perfil dos nossos autores, né, mas a gente tem um perfil bem variado, é bem interessante, assim, aqui a gente teve majoritariamente um público feminino, então a gente sempre fica feliz, né, teve bastante doutores, doutorandos, né, também nesse processo, mestres, mas a gente busca também construir esses grupos de escrita, né, bem mesclado, a gente pede para vocês categorizarem se você é faixa branca, amarela, preta, de acordo com o seu nível de conhecimento e de atuação na área, então, para poder trazer um material bem diverso, né? E aí, então, a gente chega nesse livro, né, que é o Paradoxo da Cidade Inteligente, Descomplicando os Dados, os nossos 11 capítulos, que depois vocês vão poder ir dando uma olhadinha melhor, mas abordando nessa temática dos transportes, da LGPD, da tecnologia, né, coleta de dados, então, são 11 capítulos aí para vocês irem passando o olho. E aí ele vai estar disponível no nosso site, mas, né, como eu mencionei, a gente vai entregar, então, esse link de acesso para vocês. E aí a única coisa que a gente pede é que até na semana que vem vocês só não compartilhem ele, assim, em plataformas como ResearchGate, essas outras, assim, que faz o upload, né, de livros. A gente está pedindo para esperar um pouco, né, porque aí a gente vai lançar ele oficialmente na semana que vem. Então, isso é só uma exclusividade para quem está participando aí desse nosso curso aqui, desse evento da Trilha MOB, né? E, bom, aqui é isso, né? Eu passo a palavra para a Isa, que vai falar também um pouquinho. Aqui é um QR Code, caso vocês queiram escanear para acessar nosso site. Enquanto isso, eu passo a palavra para você, Isa, e falando do outro bônus que os nossos participantes estão recebendo. Obrigada, Cleo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Então, a gente já está dando bônus, né? Tem livro aí para vocês acessarem em primeira mão.
E aí, o outro bônus que a gente tá, para quem participou os 3 dias do evento, é o acesso ao nosso curso de extensão. É o primeiro curso de extensão lançado pelo Projeto Mob 4.0. Ele é um curso de extensão de políticas públicas, tecnologia e mobilidade urbana. Então, o curso está dividido em 3 módulos. Módulo 1, o futuro, módulo 2, o caminho, e o módulo 3, a ação. Então, acho que para quem se interessou um pouco mais, quer conhecer, tá, não é da área ainda e quer se aprofundar um pouquinho mais para participar, é uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais do que a gente produziu na rede e até para avaliar, será que eles fizeram um curso relacionado a essa parte? A gente podia dar outro aqui, traz sugestão, o que vocês acharem que vale para contribuir também, a gente está aqui para ouvir. E esse curso, ele tem um custo, ele é pago, diferente dos livros que são de distribuição gratuita e online. E aí, para quem participou os 3 dias do evento, a gente vai enviar um link disponibilizando esse curso com 99% de desconto. Por que 99% de desconto? Porque a gente tem um valor irrisório para o pagamento, que é de 77 centavos. Justamente para a gente ir lá na plataforma e dizer assim, eu comprei o curso do Mob 4.0, né? São 77 centavos. Não é aquelas propagandas aí que o pessoal vai vender curso, são um desconto de R$500, você vai pagar mais 1.000. Não, é 77 centavos. Então, vai lá, acessa o curso que é de graça, praticamente. Além disso, eu queria convidar vocês a deixarem os contatos, a preencherem, a participarem dos nossos grupos de WhatsApp, a entrarem efetivamente para a rede. Mas eu não posso dedicar tempo agora. Beleza, vai lá, vê os nossos informes, participa dos nossos... cadastra o teu e-mail, o teu WhatsApp, não sei qual é a melhor forma de comunicação, mas vê o que a gente está produzindo, porque eventualmente, se não for agora, lá na frente, às vezes a gente vai produzir alguma coisa que tem mais a ver com a tua área e você pode participar. E não deixe de trazer ideia, assim, se a gente tivesse vergonha de compartilhar as nossas ideias, a Joana fala, participa, gente, participa. Se a gente ficasse quieto, não tinha ninguém aqui, porque não tinha nem começado lá atrás, assim, antes do projeto Mob 4.0. Assim, não existe ideia que não seja boa, assim. Às vezes a gente vai trabalhar, vai unir um pouquinho do que vocês trazem com um pouquinho do que a gente traz e a gente vai criar, de repente, uma solução simples. Voltando ao que a gente falou das últimas vezes, né? Inteligência não tem a ver com complexidade, nem com tecnologia cara. A gente está aqui para tentar buscar soluções simples que resolvam o dia a dia da população. Se a gente conseguir resolver um pedacinho, a gente já está muito satisfeito. Então, vou deixar minha última mensagem assim, puxando vocês para virem junto com a gente. Se tiver dúvida, não sei como aquele GT, não ficou claro como aquele GT funciona, procura a gente vai mandar os comunicados. Assim, fica à vontade para participar, para trazer demanda, para trazer necessidade das cidades de vocês e para propor novas soluções. A gente está aqui de braços abertos para receber todos vocês. Obrigada pela participação.